Nerdicamente falando, essas são as 22 magias mais fortes de Black Clover, das mais fracas possíveis para as mais fortes. Começando pelo número 22, a magia do algodão. Apesar de inicialmente não parecer uma magia muito forte, essa está entre as magias mais apelativas possíveis. Lembrando que aqui nesse ranking nós vamos imaginar que todos os magos tenham o mesmo nível, a mesma quantidade de mana e as mesmas habilidades. Isso porque, se nós fôssemos colocar todos os personagens como eles são, é praticamente impossível classificá-los. Então, lembrando que nós estamos classificando as magias e não os personagens. A magia de algodão pode ser usada para criar as ovelhas e criar, basicamente, uma quantidade quase ilimitada de coisas, além de servir para ataque e defesa. Número 21, magia da besta ou magia feral. Essa é a magia que potencializa as forças e habilidades do seu usuário. Assim ele consegue manipular a sua mana e ganhar características e poderes semelhantes aos animais. Garras, dentes e chifres podem ser convocados. Número 20, magia da roseira. Lanças, coberturas e ataque e defesa podem ser feitos com essa magia, além de aprisionamentos e até uma transformação corporal, chamada de a Rainha das Roseiras. Número 19, magia do Mercúrio. A capacidade de controlar o Mercúrio é forte o suficiente para mudar completamente o ambiente e criar verdadeiras chuvas de lâminas praticamente impossíveis de serem desviadas, além de projéteis muito semelhantes a balas. Inclusive, o ataque se chama Bala de Prata, lanças enormes e também aprisionamentos. Por ser líquido, o mercúrio pode ser manipulado de diversas formas. E caso o inimigo receba pelo menos um pouco de mercúrio nas suas feridas, isso pode ser fatal, já que o mercúrio não pode entrar em contato com a corrente sanguínea. Sendo assim, a única coisa que o usuário dessa magia precisa fazer é um pequeno corte no seu adversário e deixar com que o mercúrio flua para dentro. Um humano normal não irá resistir. Número 18, magia do selo. Essa magia permite ao usuário abrir e fechar objetos, mas não só isso. É possível abrir e fechar seres vivos e não vivos, seres místicos e entidades. É possível fechar magias, fechar feridas, fechar o cansaço e até fechar os próprios sentimentos e pensamentos. A magia do selo ou magia do selamento se estende a praticamente tudo ou qualquer coisa dependendo do nível de habilidade do seu portador. Número 17, magia dos sonhos. Aqui, o usuário é capaz de criar um universo particular, um mundo próprio dos sonhos, onde ele pode enviar as suas vítimas. E lá, a pessoa está presa em um transe. E tudo pode acontecer aqui dentro. A usuária da magia dos sonhos pode controlar qualquer coisa dentro desse ambiente, criando, destruindo e modificando. O mundo particular da magia dos sonhos faz com que o usuário dessa magia seja o deus do seu próprio mundo e possa alterar e quebrar as regras de qualquer forma. Número 16, magia da comida. Essa magia está num ranking tão alto porque ela pode ser usada sem grimório e porque ela pode devorar outros tipos de magia e reutilizar a mana alheia, simplesmente a devorando. Além disso, a magia da comida combina-se com qualquer outra magia, e assim o usuário pode facilmente mesclar dois tipos de magia e criar uma combinação que gere uma terceira magia nova, sendo essa o resultado das outras duas. E apesar da magia da comida não ser ofensiva sozinha, quando ela se une a outra magia, ela pode criar coisas inacreditáveis. Como por exemplo a Charmy, que uniu a magia do algodão à magia da comida e fez uma magia de glutonaria completamente destrutiva, que pode devorar praticamente tudo e qualquer coisa. Além de consumir e destruir, a magia da comida também pode criar e curar. E assim, é possível desenvolver alimentos que recuperam a mana dos aliados, fazendo assim praticamente uma fonte de mana inesgotável. Além disso, o uso dessa magia é autossustentável. Além da sua versatilidade e capacidade quase infinita, o usuário nunca ficará sem mana. Basta ele comer da própria magia que a sua mana vai se restaurar. E assim, o usuário de magia da comida, caso ele saiba usar a sua própria magia, basta comer e ele nunca ficará sem mana. Não é exagero dizer que os usuários dessa magia podem ser pessoas que têm estoques de mana infinitos, e eles se recuperam a cada nova vez que eles se alimentam. A próxima, número 15, é a magia da Árvore do Mundo, um atributo mágico que permite gerar e manipular árvores mundiais. E essas são árvores gigantescas. O usuário consegue criar e manipular essas árvores à vontade, além de ter poder sobre as folhas, as sementes, as raízes e todas as partes da árvore individualmente.
Além disso, essa magia é capaz de absorver a mana de pessoas à volta, a fim de criar árvores cada vez maiores. Se uma das árvores dessa magia absorve uma quantidade considerável de mana, ela pode ficar tão grande quanto uma cidade inteira. E assim, ela pode sair roubando mana de todas as pessoas pelo caminho, e as suas raízes podem se estender por quilômetros. Além disso, a Árvore do Mundo também pode distribuir mana, recuperando assim os aliados que estavam cansados. O poder dessa árvore é compatível tanto com a luz quanto com as trevas, e foi capaz até mesmo de ser compatível com a antimagia. Por um breve momento, a árvore suportou a antimagia e a distribuiu pelas suas ramas. Foi nesse momento que os elfos foram exorcizados dos corpos que eles estavam ocupando. A Árvore do Mundo também pode ser combinada com a magia da escuridão, e assim a gigantesca árvore se torna uma árvore de trevas, e o seu formato se assemelha ao mapa do submundo. Essa é a árvore Qliphoth, que cresce graças à magia da escuridão, e serve como um canal de conexão entre o submundo e o mundo dos humanos. Número 14. Magia do sangue. O poder de controlar o sangue por si só não é grande coisa, mas os usos adicionais dos usuários experientes dessa magia são coisas praticamente inacreditáveis. Além de conseguir criar armas feitas de sangue, é possível lançá-lo como balas. É possível manipular o sangue alheio e fazer os inimigos se tornarem marionetes e controlar até mesmo o que acontece dentro do corpo do seu adversário, alterando assim o seu fluxo de mana ou até reduzindo ou ampliando a sua própria força física. Com esse poder é possível fazer os inimigos se atacarem entre si e os manipular como verdadeiras marionetes. É possível se atacar, defender e também curar com essa magia. Uma das funções mais interessantes da magia do sangue é a própria criação, sendo capaz de invocar criaturas feitas de sangue que vão atacar o inimigo de forma autônoma. A Rainha das Bruxas, uma vez que controla o sangue de uma pessoa, pode aumentar características nos seus glóbulos brancos e vermelhos e alterar completamente a vitalidade de uma pessoa, o tornando extremamente doente ou extremamente saudável. O controle sobre essa magia se torna algo realmente assustador. Número 13. Magia espiritual. Aqui, na 13ª posição, estão várias magias diferentes de magos extremamente habilidosos que fizeram pactos com os espíritos, e assim conseguem compartilhar a sua mana e fazerem mergulhos espirituais, onde a mana do mago e do espírito celestial se fundem em uma só, produzindo um terceiro tipo de mana muito mais poderoso. Essa é uma forma rara de magia, e os espíritos elementares são pouquíssimos. Após uma pessoa ser escolhida como hospedeiro de um espírito elementar, os espíritos se desenvolvem ao longo do tempo, ganhando características físicas e cada vez mais poder. Não se sabe até hoje até que ponto os espíritos podem evoluir, mas quanto mais conexão e mais batalhas os magos passarem com seus espíritos, mais poderosa e eficaz será a conexão entre os dois. Os hospedeiros de espíritos elementares são capazes de atingir um nível altíssimo, chamado de estágio sagrado. Nesse nível, os magos conseguem habilidade o suficiente para purificar e destruir um demônio. Os espíritos conhecidos são a Sylph, o espírito do vento, a Salamandra, o espírito do fogo, e a Undine, o espírito da água. E há muito tempo atrás, lá na Suíça, um médico inventou esses nomes. Depois de muito tempo, eles foram usados em Black Clover. O nome do médico é Philippus Aurelius Theophrastus Bombastus von Hohenheim. Apesar desse nome complexo, esse médico também era um alquimista, e se você viu Full Metal, agora você também sabe de onde veio a fonte de inspiração para o nome do pai do Edward e do Wall, o von Hohenheim. É esse cara. Esse médico alquimista nasceu em 1493, e ele acreditava que Sylphs era o vento, Salamandras era o fogo e Undines eram os espíritos da água. E assim ele criou um tipo de mitologia própria. Essa foi a fonte de inspiração para criarem os espíritos de Black Clover. Número 12. Magia da cópia. A capacidade de conseguir copiar qualquer tipo de magia é um verdadeiro terror no campo de batalha. Caso o usuário tenha muita mana e seja muito habilidoso, ele pode combinar essas magias e usá-las à vontade. Sendo assim, o portador da magia da cópia pode usar qualquer tipo de magia ou elemento mágico, mas ele se limita à sua quantidade de mana. É praticamente impossível enfrentar um adversário tão poderoso que é capaz de copiar as magias, a não ser que o seu adversário seja um terror pior do que ele, com muito mais mana e muito mais habilidade nos seus próprios feitiços e magias.
como por exemplo a Mereoleona. Ela enfrentou a magia da cópia e se saiu muito bem contra ela. Número 11, Magia das Espadas. O poder de controlar espadas está aqui nesse ranking da lista porque cada espada tem uma habilidade especial. Habilidades de selar, rebater e até absorver e lançar são formas muito interessantes de usar esse poder e tornam ele único e extremamente perigoso no campo de batalha. Número 10, Magia das Sombras. O poder de controlar e manipular as sombras e até viajar por elas já foi retratado em várias obras e em muitos animes. O usuário dessa magia em particular pode se esconder nas sombras e deslizar por elas. Ele pode se teletransportar pelas sombras e puxar as pessoas para dentro das sombras, jogando elas dentro da escuridão. Ele também pode transportar pessoas e coisas. Sendo assim, a magia das sombras, além de ter todas as suas características, também é considerada uma magia espacial. Além disso, as pessoas que estão nas sombras do usuário podem ser manipuladas, paralisadas ou até fatalmente atacadas pelas próprias sombras. Também é possível moldar as sombras e fazer uma magia de criação, onde coisas, objetos e até seres vivos são invocados das sombras, e eles podem mudar completamente o campo de batalha. Número 9, Magia Estelar. O poder de conseguir manipular as estrelas é um atributo transmitido dentro da família Greenburial. As estrelas surgem à volta do mago, e ali ele pode montar a sua constelação de feitiços. De dentro das estrelas mágicas são disparadas feixes de luz, e a luz das estrelas podem ser moldadas para atacar os usuários. As estrelas também podem ser usadas como função de defesa, mas o usuário dessa raríssima magia também pode se teletransportar entre as estrelas. As conjurações estrelares podem gerar ataques rápidos ou ataques lentos, um grande feixe de luz ou pequenos feixes de luzes explosivos. E tudo isso pode ser combinado a uma segunda magia, deixando a magia estelar ainda mais potente. Número 8, Magia da Gravidade. Um atributo mágico capaz de controlar a gravidade em pequenos espaços, alterando assim a massa das coisas que estão naquela área atingida. A magia da gravidade pode deformar completamente o espaço e gerar pequenos buracos negros. Essas esferas de antimatéria são capazes de consumir tudo pela sua frente e não param de engolir as coisas até se destruírem. Número 7, Magia Corporal. Essa magia faz com que o usuário consiga controlar tudo no seu corpo, podendo se regenerar a níveis absurdos. Não é apenas uma regeneração que traz um membro inteiro de volta. Esse atributo pode trazer o mago de volta, mesmo se sobrarem apenas pequenas células. Ele pode se restituir e se reconstruir à vontade. Enquanto houver mana, o mago é praticamente imortal. Além disso, com essa magia, é possível potencializar a força do próprio corpo, gerando automaticamente e rapidamente muita velocidade e força. Número 6, Magia da Palavra. Essa magia também é referenciada como Kotodama, e é basicamente um atributo mágico que faz tudo o que o usuário fala. As suas palavras têm poder para manipular todo o ambiente à sua volta, sendo capaz de invocar quase qualquer coisa. Com a magia da palavra, é possível invocar chuvas de lâminas, tornar os inimigos extremamente pesados ou até convocar seres do submundo, verdadeiras pragas devoradoras de mana e de humanos. Teoricamente, tudo o que o usuário fala com a magia da palavra pode ser convocado no mundo real. Porém, é necessário usar um idioma demoníaco desconhecido, e cada uma dessas palavras parece gastar uma grande quantidade de mana, sendo que o mago está simplesmente quebrando as regras da própria realidade, invocando para o mundo real o que não deveria ser real. E a capacidade de manifestar qualquer fenômeno torna essa magia uma das mais poderosas aqui desse ranking. A partir de agora, vamos ver magias em níveis cada vez mais absurdos. Começando pelo número 5, a magia da escuridão. Essa magia é capaz de imbuir as coisas em trevas e lançar ataques cortantes, perfurantes ou até destruidores. Ao condensar as trevas da sua magia na ponta da sua lâmina, o Yami lança um tiro, que sai da sua espada e simplesmente desaparece com o seu alvo. A magia da escuridão é extremamente versátil e muito poderosa, mas se colocássemos lado a lado dois usuários com as mesmas habilidades, uma magia venceria a outra. E eu estou falando da número 4, a magia de luz. Um mago de luz tão habilidoso quanto o Yami certamente o venceria, pois a luz sempre vence a escuridão. E a magia da luz é capaz de criar, controlar e manipular qualquer coisa desde que ela seja feita de luz. É possível criar espadas gigantes, formas variadas como lanças ou prisões. E os usuários mais habilidosos podem se mover na velocidade da luz. O usuário mais habilidoso dessa magia foi o primeiro rei mago Lemiel.
E esse é um verdadeiro gênio, que além de ter nascido com uma quantidade de mana absurda que impressionou até mesmo os elfos, ele recebeu um grimório de 4 folhas de luz. E a sua bondade e genialidade tornaram Lemiel um dos magos mais habilidosos de toda a história. Número 3. A magia do tempo. O controle sobre o tempo é algo inacreditável. E muitos magos sonham em nunca se encontrar com um inimigo desses. Esse é um poder grande demais. A capacidade de retroceder ou avançar no tempo é demais para qualquer mago. E o controle sobre isso é uma grande responsabilidade. Quando o Patri, usando a magia de luz, lutou contra o Rei Mago Julius, esse perdeu, mas além de sobreviver, ele conseguiu defender todo o reino. Ou seja, foi preciso um movimento super estratégico do elfo para que ele finalmente conseguisse apunhalar o Rei Mago. A magia do tempo, no seu potencial máximo, é praticamente invencível. Mas ainda é possível fazer vários questionamentos de quem deveria estar no número 3, a luz ou o tempo. Depende muito do usuário e de como vai acontecer essa luta. Essas últimas posições são extremamente difíceis de montar. Por isso, eu peço que você que está vendo até aqui compreenda que não é fácil classificar esses tipos de magia. O segundo lugar, o vice-campeão, é a anti-magia, que eu não concordo que ela esteja aqui. Eu vi vários rankings antes de fazer esse vídeo e sempre vi que a anti-magia estava no topo. Mas a anti-magia nem sequer ao menos é magia, porque ela não usa mana. Então eu a deixei aqui, porque eu acredito que um usuário de anti-magia extremamente habilidoso consiga parar qualquer usuário do mesmo nível que ele. E foi por isso que o Asta perdeu tantas vezes, porque ele não tinha ainda a habilidade suficiente. Apesar da anti-magia estar em segundo lugar, existe o primeiro lugar. A magia mais poderosa de todas, que pode mudar a vida das pessoas para sempre. Essa magia que está no primeiro lugar é a magia da inscrição, onde você aperta um único botão e se inscreve em um canal e passa a fazer parte de uma comunidade que ama Black Clover. Você pode ser o usuário da magia mais poderosa de todas agora. Não perca essa oportunidade. Esse é o canal Nerdicamente, e aqui a gente só fala de Black Clover.